Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso encontro, para mais uma formação. E hoje nós vamos falar sobre a doutrina do purgatório. E desde os primórdios da igreja, essa igreja, assistida pelo Espírito Santo, acredita que na purificação das almas, após a morte, ela vai para um estado, não um lugar, mas sim para um estado. E esse nome chama-se purgatório. Então, como é que a gente descobre isso? Onde é que tem isso, Regina? No Catecismo da Igreja Católica, no número 1030. E ele fala exatamente sobre essa doutrina. Aqueles que morrem na graça e na amizade de Deus, mas imperfeitamente purificados, estão certos da sua salvação eterna. Todavia, sofrem uma purificação após a morte, a fim de obter o quê? A santidade necessária para entrar na glória dos céus. Então, o que nós entendemos é que nós temos vamos dizer assim, um estágio, né? Vamos colocar como um estágio, como um ponto em que nós vamos tirando todos aqueles pecados, né, que são os pecados veniais, e que numa hora de morte, né, nós recebemos o quê? Essa misericórdia de Deus. Então, o purgatório para nós, né, para mim, para você, o purgatório é a misericórdia do Senhor. Porque veja bem, como você vai colocar essa misericórdia? Sim, para aqueles que acreditam, para aqueles que são amigos, para aqueles que têm Deus como um aliado, né? Um amigo eterno. Então, para essas pessoas que estão na caminhada, é claro que nós, ao morrermos, porque não sabemos quando, né? Mas ao morrermos, nós talvez tenhamos alguns pecados. Então, se você tem pecado, você não entra no paraíso, não é não? Então, para que se haja essa misericórdia, nós temos o purgatório, tá bom? Diferentemente daqueles que já estão condenados, tá bom? Então, a igreja, e isso é muito interessante a gente entender que a igreja formulou essa doutrina de fé relativa ao purgatório, principalmente nos concílios de Florença, de 1438 a 1445, e de Trento, né? 1545 a 1563. Mas aonde eu encontro isso? No número 1031 do Catecismo da Igreja Católica. Então, desde os primeiros tempos da Igreja, se honrou a memória dos defuntos e se oferece sufrágios em favor dos mesmos, particularmente o sacrifício eucarístico, a fim de purificados possam chegar à visão beatífica. Então, o que eu posso dizer? É que a Igreja recomenda também esmolas, indulgências, obras de penitência em favor dos defuntos. Aí é que está o grande problema, não é? Nós rezamos pelos nossos entes queridos, que já se foram, que estão, e não sei, nós não sabemos quando, nem como, estão no purgatório. Mas é necessário a gente entender que esse tempo que nós classificamos como cedo, tarde, muito, pouco, não é? Escuro, claro, esse tempo não é o tempo de Deus. Nós estamos no tempo do Cronos, não é? Hoje, amanhã, depois, muito tempo, não é? Nós estamos nesse tempo Cronos, mas o tempo de Deus é o Kairos, é o tempo da graça. Então, os nossos entes queridos, que nós sabemos que tiveram um amor a Cristo, que participaram conosco da Assembleia, que estavam, sim, em comunhão eucarística sempre, esses, né, nós sabemos que vão alcançar os céus, né, que vão alcançar a visão beatífica, mas nós também não sabemos se eles estão ou não no purgatório. Então, é necessário que a gente faça
nesse nosso ato de muito amor, né? De rezar pelos nossos entes queridos. Tá? E aí é interessante também que onde é que a igreja tirou isso? Tirou da onde, Regina? Da Sagrada Escritura. É mesmo? Rezar pelos mortos está na Sagrada Escritura? Sim. Segundo Macabeus 12, 45. Vou ler para vocês. Diz assim: mas considerando que um ótimo dom da graça de Deus está reservado para os que adormecem piedosamente na morte, era santo e piedoso o seu modo de pensar. Sim. Eis porque mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos os seus pecados. Então, minha gente, nós entendemos agora que esse sufrágio pelos falecidos já vem desde a época dos Macabeus, não é? Então nós fazemos uma atitude, não é? Muito importante, e é o que os nossos herdeiros irão fazer conosco, né? Então, o purgatório é a purificação final dos eleitos que morreram na graça e na amizade de Deus, mas que não alcançaram ainda a santidade necessária para usufruir da alegria celestial. Ah, entendi agora. Eu, às vezes, quero mostrar para os meus alunos, eu falo assim, muitas coisas assim, muito do dia a dia, para eles entenderem. E eu disse para eles que o purgatório é o lava-jato, né? O carro entra, recebe aquele lava-jato, fica clarinho, bonitinho, não é? Todo limpinho, aí sim. Não é? Então, é esse que é a situação do purgatório, tá? Mas no nosso dia a dia, você está me dizendo aqui, Regina, mas que tipo de pecado é esse que eu não posso tirar ele aqui na Terra? Claro que pode. Mas vamos pensar bem, né? Aqui entre nós. Se nós quiséssemos estar no estado perfeito, né? Primeiro que nós já somos humanos, né? A gente já tem um ponto negativo, né? Negativo por quê? Porque nós somos imperfeitos, né? Então, a perfeição não tem, né? Então, nós não sairíamos da igreja, né? Porque ao ir à porta, nós pecaríamos e voltaríamos, e ficaríamos o tempo inteiro assim. Então, o que acontece? A igreja nos fornece na missa, não é? A hora em que você tem como colocar os seus pecados, né? Fazer uma penitência, não é? Você tem vários momentos, naquela hora em que você conversa com Deus, né? Naquela hora é aquela intimidade que você tem com Ele, né? E mais do que nunca, a sua confissão. Então, nós temos todo esse aparato para que nós tenhamos essa amizade perfeita com Deus. Mas acontece que muitas vezes nós fazemos muitas coisas que não queremos fazer, né? Nós julgamos, nós comentamos, nós fazemos fofoquinhas, etc. Vá que a gente morre de uma hora para outra, né? E não houve a possibilidade de se tirar esses pecados. Aí sim entra essa misericórdia que hoje eu estou falando. Tá? Então, a purificação final, ou seja, essa misericórdia, gente, não tem nada a ver com o castigo dos condenados. Tá? Então, isso é importante, né? É importante porque nós temos aqueles que têm amizade com Deus, que acreditam em Deus, que seguem o seu caminho, né? Que estão no caminho de Jesus, e aqueles que não acreditam, aqueles que realmente acham uma bobagem, aqueles que não querem isso, vamos dizer assim, por opinião própria, né? Como se diz, é o livre-arbítrio. Eles não querem. Então, eles não querem a salvação. Tá? Então, em Mateus, e é importante a gente ver, em Mateus 12, 31, a gente vê a importância de se ter todo um trabalho em torno dessa questão de pecado. Né? Então, ele diz assim,
Por isso, eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados. Uau! Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então, minha gente, a gente entende que nós temos castigos, nós temos pecados que nós poderemos ser perdoados aqui, menos o pecado contra o Espírito Santo, né? E esse eu não preciso nem comentar, né, gente? É o absurdo dos absurdos, né? Muito bem, então, assim, amigos, né? Nós temos a chance de ir para o céu, né? Nós temos, Deus nos dá tantos subsídios, tantos momentos, tudo que nós podemos, Ele quer amizade conosco, né? Ele quer que nós estejamos com Ele quer que a nossa caminhada aqui na Terra seja um caminho para o céu, né? Mas isso também, independente de qualquer coisa, Ele conta com o quê? Com a nossa liberdade. Ele não impõe a nós isso. Então, cabe a nós, não é? E nesse meio tempo, tá? Diante dessa amizade com Ele, nós ainda pecarmos, nós ainda temos a chance, nós ainda temos a misericórdia do purgatório, tá? Então, minha gente, que a gente consiga vivenciar, que a gente entenda, né, que a nossa vida é aqui na Terra, visando o céu. Então, se eu vivo aqui na Terra sabendo que o meu caminho é lá, sabendo que o meu fim é estar com Deus, então eu vou agir da melhor maneira possível para valer a pena essa misericórdia que o Senhor está concedendo a mim, não é? Então, nós temos que ver que é o já e o ainda não, mas é o já. Então, eu começo a vivenciar o céu aqui na Terra, né? E para isso, eu preciso olhar muito bem para os meus irmãos, não é? Estar com eles e cada vez mais fazer o que nós estamos tentando fazer, mostrar a vocês a importância da beleza da doutrina católica. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tchau, tchau.